Seu cérebro não vai deixar que você mude até que isso aconteça. Até que o seu sistema nervoso pare de encarar a mudança como uma ameaça e passe a enxergar a mudança como algo seguro, algo que você pode realizar. Senão, você vai sempre ter aquela sensação de que você quer mudar, mas chega no meio do caminho, você não consegue mais, porque algo te impediu, parece que é algo mais forte do que você. E isso é muito comum quando a gente faz promessas, principalmente agora, início de ano, em que a gente fez diversas promessas, que a gente fez diversos planos para um novo ano, para um novo ciclo. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Você de repente planejou algo, de repente você estabeleceu uma meta, mas rapidamente você não conseguiu seguir essa meta. Seja de repente de perder peso, seja de iniciar uma nova atividade, seja de aprender uma nova língua, enfim, seja lá qual foi o objetivo que você traçou para a sua vida, se você não mostrar para o seu cérebro que é seguro continuar nessa mudança, realizar essa mudança, você vai parar no meio do caminho. Por mais que no início você se sinta motivado, por mais que no início você queira fazer, rapidamente você vai desanimar, rapidamente você vai parar, porque você não mostrou para o seu cérebro que isso é seguro, que isso pode acontecer na sua vida. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você realiza essa mudança com segurança, mostrando para o seu cérebro que é seguro se tornar a sua nova versão. É seguro dar os próximos passos para que você realize todos os seus objetivos. E antes de tudo, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele não é o nosso inimigo. Na verdade, ele quer nos proteger. Ele cria como se fosse uma blindagem de tudo aquilo que é diferente para ele, de tudo aquilo que é desconhecido. Então, por isso, muitas vezes a gente fala de se aproximar da realidade que a gente deseja, de começar a ver situações, de ver, por exemplo, se você quer ter um corpo dos seus sonhos, se você quer ter um objetivo ali traçado, é interessante você começar a visualizar imagens para mostrar para o seu cérebro que isso é real, que isso também é possível, que você também pode alcançar esse objetivo, porque tudo aquilo que ele desconhece, ele vai achar estranho e ele vai tentar te proteger. E por que que a gente acaba voltando para o patamar anterior? Porque o nosso cérebro entende como nossa identidade tudo aquilo que a gente foi até então. Tudo aquilo que a gente repete, tudo aquilo que é conhecido para ele, tudo aquilo que é favorável para ele. Então, é como se ele já entendesse como a gente age sob pressão. Então, a gente, ao tentar fazer uma mudança e gastar energia para essa mudança, ele volta para nossa identidade original que ele entende como sendo a nossa verdadeira identidade. E é por isso que acaba sendo tão difícil sustentar essas mudanças a longo prazo. Beleza, então como que a gente cria um sistema que realmente funcione para que a gente consiga mostrar para o nosso cérebro que é seguro fazer essa mudança? O primeiro ponto e mais importante é a gente ter e criar uma rotina previsível para o nosso cérebro. Então, se a gente quer sustentar uma mudança, a gente precisa sustentar também uma rotina que faça com que o nosso cérebro entenda isso como algo previsível. Criar algo que a gente se sinta mais tranquilo, mais seguro. Isso passa, de repente, pela nossa alimentação, passa pelo nosso sono, pelo nosso autocuidado, para que a gente não se estresse demais, porque se a gente vive nesse estresse, nesse modo de alerta constante, isso também liga um alerta no nosso cérebro e ele tende a cumprir menos as novas mudanças, porque se a gente se sente inseguro, se a gente age dessa forma, se o nosso corpo está o tempo inteiro em estresse, ele também entende que não é seguro continuar essa mudança. Então a gente precisa criar técnicas de relaxamento, seja de respiração, seja de fazer uma coisa que te recarregue, sejam momentos de tranquilidade que você quer só assistir algo para te relaxar, ou se você quer contemplar a natureza, quer andar descalço, quer fazer uma caminhada no parque, não sei, algo que realmente te preencha para que você consiga ter esse equilíbrio, mais calma no seu dia a dia. Isso passa pela sua alimentação, como eu falei, isso passa pelo cuidado do sono, porque tudo isso ajuda a regular o
o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, para que a gente consiga sustentar essas mudanças. Então, aqui é o básico do básico do básico. A partir daí, a gente vai para o segundo passo, que é sustentar uma ação para que a gente mostre consistência para o nosso cérebro. Então, a gente vai escolher pequenas tarefas, você vai escolher aí uma pequena tarefa que você pode incluir para que você consiga mostrar para o seu cérebro esse progresso. Então, precisa ser um progresso visível, que você note a diferença. Então, sei lá, se você vai se desafiar a andar todos os dias, alguns quilômetros, alguns minutos, você cria essa micro tarefa, porque é muito mais fácil do que você criar algo muito distante, porque vai ser mais difícil você sustentar a longo prazo. Então, às vezes, você vai iniciar super animado, super animada, e logo depois você vai acabar desanimando, porque o esforço vai ser muito maior, então vai dificultar a sua vida ao longo do caminho. Então, comece com micro tarefas para que você possa dá, inclusive, aquela dopamina, aquela animação de conseguir concluir, de conseguir executar. E se você consegue repetir isso todos os dias, isso se torna natural para o seu cérebro. O terceiro passo é você transformar a sua identidade antiga em algo desconfortável. Por quê? Porque toda vez que você acha que a sua velha versão, a sua antiga versão, era melhor do que a versão que você tem agora, o seu cérebro vai tender a voltar para a antiga versão o mais rápido possível. Então, é muito importante que você crie memórias de que você não quer retornar para aquela sua antiga versão, que aquela sua antiga versão é pior e você não quer continuar nela. Então, é parar de romantizar o velho padrão de se sua vida era mais fácil antes, exemplo, você começou uma dieta. Ah, minha vida era mais fácil antes da dieta. Ah, eu gostava de consumir açúcar. Ah, eu gostava de consumir um docinho logo depois do almoço, era tão mais gostoso. Ah, eu gostava de sentar no sofá e tomar sorvete. Enfim, não sei quais são as memórias, mas é importante que você troque essas memórias, troque essas histórias que você conta para o seu cérebro. Toda vez que vier essa historinha de que a sua antiga identidade era melhor, você passa a reforçar que isso não te representa mais. Então, todo momento que vier essa memória, isso não te representa mais. Troque o disco para que o seu cérebro não tenda a voltar para a identidade anterior. E quando você cria essas microtarefas, esses pequenos hábitos, você já começa a ver resultado. E aí você troca essa historinha. Ao invés de você pensar, de repente, que era muito agradável você sentar no sofá para tomar sorvete, você fala, poxa, eu vou sentar agora aqui no sofá e vou assistir uma série que eu gosto, ou vou me alimentar com algo que seja mais saudável. Você pode substituir, se você tinha aquele hábito, de repente, de tomar um sorvete, você, sei lá, bate uma fruta que é mais saudável e toma, e cria, reconstrói essa memória de um outro jeito. Aqui eu tô dando o exemplo de algo relacionado à dieta, a quem quer emagrecer, mas pode ser qualquer outro, até mesmo para voltar para um relacionamento antigo que você não quer mais. Por que que muita gente acaba voltando com esses, mesmo sabendo que não é uma pessoa legal, mesmo sabendo que o relacionamento não era legal? Porque o cérebro conta essa historinha de que era bacana, de que era interessante, e ele tende a voltar pro conhecido, para aquilo que ele conhece, que ele acredita ser seguro. Porque a partir do momento que você tem que conhecer uma nova pessoa ou de repente ficar sozinho, passa a ser desconhecido para o seu cérebro. Então você tem que mostrar que é seguro e que essa fase é muito melhor. Entende? Que é uma questão de reprogramação mesmo. Outro passo também muito importante para você sustentar a mudança é você eliminar as decisões e você criar rituais, criar situações que favoreçam você executar seus novos hábitos. Então, se toda vez você precisa decidir, exemplo, a roupa que você vai para academia, se você precisa decidir no momento o lanche que você vai fazer, se você já deixa tudo organizado com aquele ritual, sabe? Às vezes no dia anterior, esse é o tênis, essa é a roupa, e esse é o meu lanche, é isso que eu faço, meu pré-treino, quantidade de água que eu vou tomar. Se você já deixa tudo alinhado, isso já vira um ritual. Você não precisa, no momento, tomar decisões. Principalmente se você acorda e pensa,
se vai ou não vai para academia, por exemplo, se vai ou não executar aquela tarefa. Você já precisa definir antes no seu cérebro, criando um ritual de hoje eu faço tal coisa. Hoje eu executo essa tarefa. Outra coisa que eu falei recente também sobre a coragem, sobre a autoconfiança, é você escolher pequenas ações que vão te deixar desconfortável. É a exposição controlada ao desconforto. Porque para a gente tomar uma decisão, para a gente mudar de verdade, para a gente se tornar a nossa nova versão, a nossa nova versão melhorada, Pro Max, como dizem por aí, é importante que a gente se exponha ao desconforto e crie essa coragem, crie essa casca, porque se a gente se acomoda naquilo que a gente não sabe fazer ou com aquilo que a gente tem receio de fazer, muitas vezes a gente tem medo de dar os próximos passos por ser justamente desconhecido e é natural que isso aconteça. Lembra do que eu falei do nosso cérebro? Ele tenta nos proteger o tempo inteiro. Então, é preciso que a gente dê microdoses, micropassos, para que a gente avance. Então, sim, a gente vai precisar passar pelo desconforto. Eu, inclusive, falei mais sobre isso no vídeo sobre confiança, sobre autoconfiança. Vou deixar linkado aqui no final também, se você ainda não assistiu, para você assistir. E isso é extremamente importante para a gente sustentar a mudança, para que a gente mostre para o nosso cérebro que a gente dá conta. E é por isso que é importante, como eu disse, pequenos passos. Não adianta a gente querer mudar o mundo, porque pode ser que o tombo, quando a gente decide algo muito grande, o tombo, ele pode nos assustar muito. Então, quando a gente vai de passinho em passinho, se a gente toma um tombo, a gente consegue se levantar rapidamente para persistir. Então, uma tarefa bem prática para você realizar, se você tem o costume de anotar aí, fazer essas anotações, seja no celular, seja papel e caneta, eu já falei aqui que eu sou bem analógica, é você escolher uma ação pequena para você fazer e uma ação que seja pequena e desconfortável. Então, você vai pensar, beleza, quais ações ou qual é a sua nova versão? Já falei bastante sobre isso aqui, então provavelmente se você tem acompanhado os vídeos do canal, você já tem listado como é a sua nova versão, aquela sua melhor e melhor versão, aprimorada, principalmente para esse ano, o que você quer realmente conquistar, o que você quer melhorar, o que você quer ajustar na sua vida, seja tanto na sua aparência quanto na sua forma de agir, seja um estudo, seja conquistar bens, não sei o que você almeja, mas independentemente do que seja, escolha uma ação que te aproxima dessa mudança. Escolha uma ação que te aproxima dessa sua nova versão e você vai anotar isso e você vai fazer. Faça hoje, se você está vendo em um dia que você consegue fazer, ou faça no dia seguinte, se você está assistindo esse vídeo, não sei em que momento, em qual horário, e não negocie. Não negocie essa tarefa que você estipulou para fazer. Seja arrumar o seu armário e tirar roupas que não te representam mais, seja começar uma dieta, seja parar com algo que você precisa parar, seja iniciar um estudo, seja começar a juntar dinheiro, não sei qual o seu objetivo. Agora, crie isso, uma meta que seja desconfortável, cumpra essa meta e dê o check no final. Eu fiz. E isso ensina o seu corpo que é seguro avançar, que é seguro continuar. E aí você repete tudo aquilo que você precisa repetir. Então pense em um dia de cada vez. Não pense na maratona por completo. Pense em um dia. Você só precisa vencer mais aquele dia e mais aquele dia e o próximo dia. E aí você segue. Todo dia que você der o check de eu fiz, eu concluí, você só repete isso no dia seguinte. E aí, no final, você vai entender que era muito mais fácil do que você imaginava, porque o seu cérebro vai entender aquilo como algo normal para ele. E aí sim, ele vai parar de impedir a sua mudança, ele vai parar de te sabotar, porque muitas vezes é o nosso cérebro, a nossa própria mente. Às vezes a gente culpa os outros, a gente culpa o tempo, culpa o governo, culpa o mundo, culpa todo mundo, menos a gente. E muitas vezes nós mesmos nos auto-sabotamos. Lembre-se que o seu cérebro, ele não bloqueia a sua evolução. Ele bloqueia tudo aquilo que ele encara como ameaça.
E aí o seu cérebro só permite a sua mudança quando ele entende que a sua nova versão é mais segura do que a sua velha versão. Comenta aqui qual vai ser essa pequena ação que você vai executar, seja hoje ou seja amanhã, não sei qual o momento que você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui como uma forma de você se comprometer para executar essa ação, para que você realmente execute e passe a mostrar para o seu cérebro que é seguro sim você mudar, você ir em direção à sua nova e melhor versão. E assim que você definir qual vai ser a sua pequena ação, eu vou te recomendar esses próximos vídeos aqui para que você possa continuar nessa jornada e consiga sustentar a mudança que você tanto deseja.